Clenaldo Santos. 19 horas, 30 minutos em Aracaju, programa Música Inesquecíveis. Hoje um programa especial, trazendo dois nomes, duas pessoas renomadas, grandes escritores de renome nacional e internacional, meu amigo Oleone Coelho Fontes e José Bezerra Lima Irmão. E o programa agora vai cumprimentar meu amigo Oleone, a qual agradeço antecipado por aceitar meu convite. Ele ia viajar e desistiu da viagem para vir participar do meu programa. Boa noite, meu amigo Oleone Coelho Fontes. Fique à vontade. Boa noite, minha boa gente sergipana. Que alegria falar com vocês. Eu me sinto sergipano porque minha família é a família Fontes, a família de Sergipe. E eu tenho muita afinidade com essa terra e com esse povo, que aqui morei em 1949. Houve em 1949 um eclipse. Estava até essa semana conversando com o Murilo Belis, e ele lembrou desse eclipse. Eu estava aqui em Aracaju. Hoje moro em Salvador, mas é uma alegria muito grande estar em Sergipe. Eu venho para Sergipe com a alegria de quem está indo para outro planeta. Vemos aí, meu amigo Oleone, que eu agradeço de coração a sua participação no meu programa. Você não sabe que o meu programa hoje vai ficar rico, com certeza. Muito obrigado. Entendeu? Com essa presença maravilhosa dessas duas feras que eu nunca pensei, li tudo seu, adoro você, seu trabalho. Lampião na Bahia, eu viajava na Lampião na Bahia. Gostava realmente muito legal. Você sabe que a gente lê, e eu leio, e eu sou aquele cara que lê, eu releio, e como li, se for o caso. E agora eu vou cumprimentar outra fera, que esse cara aí, eu digo cara com todo respeito. Eu cheguei a ter 70 e tantos livros, 80, não lembro bem, e me desfiz para ficar com esse livro de meu amigo José Bezerra, que é a Raposa Lampião, a Raposa nas Caatingas. Eu cumprimento agora, seja bem-vindo, muito obrigado por aceitar meu convite. Você não sabe quanto tempo eu venho tentando trazer você para cá, viu? E você fugindo. Mas ontem eu lhe peguei pelo cabelo de amanhã. Boa noite, meu amigo Zé Bezerra. Fique à vontade, com as relações do jeito que você quiser. Mande seus abraços, conte sua história, que o programa hoje é seu. Boa noite, Clenaldo. Boa noite, sergipanos. Eu, apesar de morar em Salvador há mais de 30 anos, eu sou sergipano, nasci no povoado Alagadiço, município de Frei Paulo. Foi aqui onde eu desenvolvi a minha trajetória inicialmente, e há alguns anos estou morando em Salvador, mas estou me aposentando e certamente quando me aposentar, passarei mais tempo aqui na minha terra, que amo muito. Eu escrevi um livro sobre Lampião. O título é Lampião, a Raposa das Caatingas. Dediquei 11 anos da minha vida a esse trabalho, fazendo muitas viagens. Para escrever esse livro, eu li tudo que foi escrito sobre o cangaço. As pessoas perguntam, mas espera, como é que você dedica tanto tempo de sua vida para escrever a biografia de um criminoso, de um bandido? Na verdade, Lampião, para o bem ou para o mal, é um dos símbolos do Nordeste. O ideal é que não houvesse crime, o ideal é que tudo fosse pureza, as pessoas não tivessem desarmonia nenhuma, mas acontece que a gente não muda a história. Quem não gostar da história do Nordeste, com os defeitos que se possa encontrar na história do Nordeste, não gosta, talvez deva até se mudar dentro do Nordeste, porque o Nordeste é uma terra, historicamente, uma história de violência. A história o que aconteceu com os índios no povoamento do Brasil, a invasão holandesa, a Revolução Pernambucana, a Confederação do Equador, é sempre uma história de muita violência nesse Nordeste. Então o Nordeste, eu costumo dizer que é a terra do espinho. O Nordeste é a terra do mandacaru, do xique-xique, do farfeiro, da jurubeba, da jurema. A vegetação nordestina é toda de espinho. E o Lampião é uma espécie de espinho na história do Nordeste. Então, estou aqui no programa do meu amigo Clenaldo, há muito tempo que ele me convidava para ver esse programa, mas sempre em virtude de outros compromissos, de viajar e tal, nunca foi possível, mas hoje estou muito feliz em estar aqui conversando com meus conterrâneos sergipanos sobre essa história
importante da história do Nordeste, que é a história de Lampião. Como é importante a história de Antônio Conselheiro, a trajetória do Delmiro Gouveia, do Padre Cícero, Frei Damião, Frei Damião, sem dúvida nenhuma. Muito bem. Wilson Francisco. Me diga uma coisa, rapidinho. Lampião, Delmiro Gouveia, Padre Cícero, aquele pessoal lá do Caldeirão, a maior parte está no Lampião. O Lampião ele abrange 70% de toda a cidade do Nordeste. O nordestino, que for nordestino, e sertanejo, ele tem que ter esse respeito total para o Lampião, entre percalços e vitórias, porque o Lampião foi um grande desbravador. Muitas histórias por aí, você sabe muito bem disso, você é o escritor de Monchel Leone, agradeço ao Lampião. Estrada para persegui-lo, mas que depois terminou-se no trono e tem até rodovias, agradecer ao Lampião. E agora eu vou dar uma palavrinha para meu amigo Oleone. Oleone, eu vou fazer a pergunta logo a você. Antes de você fazer a pergunta, eu queria fazer um adendo aqui ao meu cumprimento ao professor Sergipano. Esse livro ao qual você se refere, chamado Lampião na Bahia, que é a 10ª edição, a primeira edição é de 1988, exatamente quando completaram 50 anos da morte de Lampião. E eu lancei esse livro em Salvador e ele teve uma repercussão muito grande, os jornais deram grandes reportagens, eu, na época era jornalista e colaborador de tarde, e eu recebi um convite daqui de uma televisão que retransmitia os programas da Globo, aqui em Sergipe, na época a Vera Ferreira, a neta do Lampião, trabalhava lá. E eu recebi um convite e vim, antes de lançar em Salvador, antes de eu ir para as livrarias, antes de eu ser entrevistado por qualquer rádio, exceto por jornal, a primeira mídia eletrônica a que me deu a oportunidade de lançar esse livro foi aqui em Sergipe. Eu me lembro que eu tive uma polêmica com o Juarez Conrado, que Deus o tenha, que na época eu morava aqui, estava aqui morando há pouco tempo, e tinha escrito um livro sobre o Lampião também. Era isso que eu queria acrescentar. Ô meu amigo Oleone, o que levou você a escrever esse livro agora recente, essa maravilha, esse exemplar que está aqui na minha mão, Sergipe na Guerra de Canudos? Que contribuição o Sergipano teve? Foi a favor, o conselheiro foram contra, esse tenente-coronel, Siqueira, essa turma toda aí. O que foi que você viu que o Sergipano contribuiu o quê? Na Guerra de Canudos? É a minha pergunta. Os estudos a respeito do fenômeno Canudos estão muito aprofundados nos dias de hoje. A bibliografia é muito grande. O professor Zé Calazans, que era sergipano, foi meu professor e meu amigo, que me orientou muito a escrever esses livros. Hoje eu sou o escritor brasileiro que tem maior número de livros sobre o fenômeno Canudos. São 7 livros que eu tenho, incluindo um sobre a passagem de Euclides da Cunha por Salvador, para a Bahia, 73, que ele passou lá. E como Euclides da Cunha está diretamente ligado a Canudos, um não existiria sem o outro, então eu incluo esse livro também entre os meus livros sobre Canudos. Mas faltava um documento sobre a participação do Estado de Sergipe na Guerra de Canudos. Faltava, evidentemente, pondo-se em relevo a figura do Antônio Conselheiro. Então, eu, como fui aluno do professor Zé Calazans, esperei que o professor Zé Calazans escrevesse um trabalho sobre essa participação, né? Uma participação afetiva, muito ampla. Mas ele não escreveu, e ele morreu e tal, e eu digo, vou escrever. E eu me lembrei que a primeira notícia impressa em jornal a respeito da chegada de Antônio Conselheiro nessa área saiu aqui em Sergipe. Foi um jornal chamado Rabudo, que circulava em Instância, e em 1874 publicou uma reportagem que teria sido a primeira notícia que saiu sobre Antônio Conselheiro nos sertões das províncias da Bahia e Sergipe, foi essa, entendeu? E a participação do Sergipe foi muito grande. Antônio Conselheiro vagou aqui muito tempo, quase tanto quanto na Bahia. Se firmou na Bahia, mas foi transfirmado em Sergipe. Encontrou circunstâncias meteorológicas que favoreceram ele se situar lá, mas podia ter se situado aqui. Mas ele passou muito tempo aqui, ele teve Instância, teve em várias cidades, em várias fazendas. Construiu o cemitério, construiu uma igreja em Campos, que hoje é Tobias Barreto, construiu o cemitério de Cristinápolis, que hoje que era Vila Cristina, que hoje é Cristinápolis, entendeu? E a primeira notícia saiu aqui. Construiu também, provavelmente em Riachão do Dantas, ele construiu a igreja também lá, a igreja de Santo Antônio. E depois,
Mais tarde, posteriormente, já durante o período da guerra, quando foi formada a quarta expedição, a quarta expedição foi dividida em duas colunas. Uma coluna partindo de Salvador, em direção a Canudos, e outra coluna partindo de Salvador, em direção a Canudos, e outra coluna partindo de Sergipe, comandada pelo coronel, pelo general Cláudio do Amaral Sapagé. Então, eu estou abordando tudo isso. Eu queria fazer um agradecimento pessoal aqui, né, particular e público, ao professor José Paulino da Silva, que tem uma contribuição muito boa, também muito efetiva e indispensável para a consecução desta obra Sergipe, na Guerra de Canudos, que vocês encontram, vocês sergipanos, vocês leitores, vocês que são sertanejadores ou sertanistas, ou sertanejo. Aqueles da história, né? Vocês que são de Sergipe, do sertão de Sergipe, da Ponta do Imperador, podem encontrar esse livro na livraria Escariz, tanto Sergipe, na Guerra de Canudos, quanto o Lampião, na Bahia. Agora você vai encontrar também com o meu amigo Wilton, um artesanato também do mercado. Sim, também, no centro do Wilton. E eu queria lembrar também a vocês que estamos ouvindo aqui, me dando essa honra, esse prazer, essa alegria, que esse ano completa 80 anos da morte do Capitão. No seu livro você enaltece muito, aliás, seu amigo particular, você brinca muito com ele, porque até com mais de você foi Zé Calazans, aquelas ligações que você fazia. Aqui é o padre tal, até o padre te chamou, você ligava para ele, a esposa atendia que está aqui é doutor fulano de tal, você, não é isso? Aí, mas ele conhecia a voz, muito bom esse negócio aí. Como funcionava isso? Zé Calazans foi meu professor na faculdade, eu me formei em 1970. Aliás, eu tinha morado no Rio de Janeiro e me preparei para a carreira de diplomata. Estudei muito, quando eu cheguei em Salvador, foi canja fazer um vestibular para a história. Terei em primeiro lugar, assim, brincando, né? E quem me deu a notícia foi o Zé Calazans. Esse foi o meu primeiro contato com ele. Depois nós ficamos com muita intimidade, ele se aposentou, eu saí da faculdade, tudo isso e tal. E eu fui visitar muito a casa dele. E toda vez que eu ligava para ele, eu fazia uma brincadeira, né? Fazia uma brincadeira que era uma maneira também de testar os conhecimentos dele. Eu ligava e dizia assim: olha, Dona Maria, tem uma empregada chamada Maria, que trabalhou 40 anos com ele. Eu dizia: Dona Maria, diga ao professor Zé Calazans que quem ligou para ele foi o general Arthur Oscar. O general Arthur Oscar foi o comandante da quarta expedição. Quando o professor Zé Calazans chegava em casa, Dona Maria dizia: professor, olha, o general telefonou para o senhor, chamado Arthur Oscar. Eu acho que deve ser alguma coisa urgente que ele quer falar. O senhor já ligou 2 vezes. Aí o professor Zé Calazans dizia: Arthur Oscar o quê, Maria? É um maluco do alemão. Isso consta no livro. Ô meu amigo Zé Bezerra, me diga uma coisa. Em encontros culturais, Pedro Cangaceiro, Lampião ficou como uma tatuagem nas caatingas do sertão, logicamente, como o maior pedaço de toda a história do Nordeste brasileiro. 80 anos após a sua morte, continua sendo um enigma para escritores, pesquisadores e curiosos. Você que acha? Não chegamos a um denominador comum, ou o Lampião ainda continua sendo realmente esse enigma? Porque seu livro é perfeito, praticamente. Ele tem 90% que eu assino embaixo. E você que acha? Nós chegamos mesmo à conclusão que o Lampião ainda tem muita coisa ainda a ser explorada, ou já esgotou essa fonte? Muito bem. Bezerra. Aqui em Sergipe mora uma filha de Lampião, Expedita Ferreira. E velha que a neta. E a neta de Lampião, Vera Ferreira, faz um trabalho muito interessante sobre a preservação da memória do avô. É uma coisa de amor, de carinho e de preservação da história. Esse personagem da história do Nordeste chamado Lampião, o Virgulino Ferreira. E há uma cidade também em Sergipe que se destaca nessa preservação da história do cangaço, que é a cidade de Porto da Folha. Eu chamo, repetindo ao sino... Agora, Poço Redondo, né? Eu falei Poço Redondo. Poço Redondo, né? Poço Redondo. Eu falei Porto da Folha. Inclusive, sem cortar seu raciocínio, foi a cidade que mais deu cangaceiros. Cerca de 32 rapazes do município de Poço Redondo entraram no cangaço. E 32 cangaceiros, como os cangaceiros têm parentes, como os cangaceiros
parentes, tem primos, cunhados, sobrinhos. Praticamente todos os moradores de Poço Redondo não deixavam de ser cangaceiros, ou coiteiros, Sim, policial, envolvidos. Em Poço Redondo, apenas um rapaz chamado Badu entrou nas volantes. Os demais entraram no cangaço. Então eu quero dar essa boa noite aqui à Vera Ferreira, à Dona Expedita, e transmitir um abraço de consideração e de respeito pelo que pelo que ela faz, pela preservação da história desse personagem importante da história do Nordeste, que é o Virgulino Ferreira. São decorridos 80 anos da morte de Virgulino. Ele morreu no dia 28 de julho de 1938, na Grota do Angico, na divisa de Canindé com Poço Redondo. Município. Na época era Porto da Folha, na época. Na época ele era município de Porto da Folha. Na divisa de Sergipe com Alagoas. Hoje, para você ir ao Angico, geralmente a rota mais cômoda é indo por Piranhas e voltando de barco. Hoje, essas rotas de turismo, muita gente hoje vive dessa história do cangaço. Em Poço Redondo, algumas pessoas, restaurantes, ou donos de barcos, vivem de explorar, no bom sentido, esse filão da história do Nordeste. E agora, respondendo a sua pergunta, Clenaldo, são decorridos 80 anos desde a morte de Lampião. E ainda hoje é mantida viva a chama dessa história, dessa saga, que é marcante. Atraente, não é? Atraente e empolgante, sem dúvida. E se você lança um livro, como eu lancei um livro de 736 páginas, esse Lampião, a Raposa das Caatingas, se você lança esse livro como um livro de poesia, só você vai ler. É verdade, a situação se você é de crônicas, ninguém vai ler. Então, agora, lança um livro de Lampião, estou na 4ª edição. Por que isso? É o nome Lampião. É um nome que desperta o interesse das pessoas, mesmo depois de decorridos 80 anos da sua morte. Então, será que não já foi esgotado o tema? Não. Na verdade, esse personagem Lampião nunca foi analisado em profundidade. Existem mais de 300 livros escritos sobre Lampião, mas são estudos contando casos, espaços. Tem pessoas que escrevem um livro dizendo assim: certa vez, quando? Certa vez, numa fazenda no interior de um estado nordestino, um fazendeiro estava ao pé de sua casa, quando chegaram. Quer dizer, que história é essa? Que dia foi? Em que ano? Em que lugar? Em que município? Qual era o nome da fazenda? E de muitas pessoas escrevem história também. Certa vez, na fazenda Aroeira, tem milhares de histórias. Você tem que localizar. Ou você tem competência, pesquisa e conta a coisa com profundidade, ou se não se abstenha. Para falar sobre história. Vai escrever romance. Ô Zé, eu cheguei a ter, sinceramente, eu sou apaixonado por esse tema muito desde jovem. Eu fui morar para trabalhar na Xingó, aí a Xingó, você vai morar em Paulo Afonso, Pão de Açúcar, quando você quiser. Eu digo, não, eu quero morar em Poço Redondo. Você tem 1.500 pontos para pagar seu aluguel. Não interessa, eu morei em Poço Redondo. Porque Poço Redondo é exatamente aquilo que eu queria. Fui morar vizinho ao Alcino. Em uma casa da filha de Duval Rosa. Você vê? Duval é o personagem principal na história do cangaço, especialmente meu irmão Pedro de Cândido. E eu fui morar exatamente numa casa da filha de Duval, vizinho ao Alcino. Vizinho ao Alcino. Aí peguei amizade com o Alcino, que tenho muito respeito, muita foto com o Alcino. Sou amigo de Rangel, que até vou trazer aqui qualquer momento desse. Então eu tinha uma afinidade muito grande. Pedro Félix chegava na minha casa, Mané Félix chegava na minha casa, minha esposa fazia os copões de suco,
ele só comia, tomava suco mesmo, acho que ele crack. Aí eu explorava ele, rapaz, explorava. Mas só que também só, não muita coisa, né? Que ele foi exatamente só daquele pedaço ali, Jacaré, aquele negócio, a beira do rio ali, entre montes. Então eu tive uma afinidade muito grande com o cangaço. Tá certo? Muito perguntador, lia muito, só que esse livro seu, eu digo isso em público, não dou no ar, né? Foi um livro que me trouxe tudo aquilo que eu queria. Ele fez um resumo. Você pegou o Lampião na Bahia, botou um pouquinho, pegou, e o que você fez? Você passou 12 anos pesquisando isso aí, né? 11 anos. 11 anos pesquisando exatamente o cangaço. É. Então você tem um respaldo muito grande que eu leio esse livro, eu li 7 vezes, é brincadeira. Ora, Você tá- olha, Reinaldo. Entendeu? Então eu tenho um grande respeito pelo seu trabalho mesmo, por isso que eu fiz questão de trazer você aqui um dia. Você falou aí em Alcino, eu estava sendo injusto em não ter mencionado Alcino. Alcino Costa, de Poço Redondo, já falecido, ele que foi 3 ou 4 vezes prefeito de Poço Redondo, É verdade. ele é o maior pesquisador sergipano, é o maior pesquisador da história do cangaço em Sergipe. É verdade, ele é um- Se não fosse Alcino, ninguém sabia Não, nada do que nada. aconteceu Alcino foi o no vaqueiro mesmo do cangaço. Ele E o amor. dizia, ele se auto-intitulava o vaqueiro da história. Verdade, E eu digo aqui, sinceramente, nesse momento eu não estou emocionado em falar em Alcino, mas em certas circunstâncias, quando fala em Alcino, eu choro. É humildade. Porque eu sou fraco. Qualquer coisinha eu sou chorão mesmo. Então o Alcino representa muita coisa nessa história, nesse levantamento da história do sertão. O sertão sergipano ficou pobre, viu? Perdeu um dos grandes colaboradores, um dos grandes nomes do sertão. Uma Um bom pessoa- sertanejo do Sergipe foi Alcino uma Costa. pessoa apaixonada pelas coisas. Compositor, E- escritor, músico, radialista, tudo Alcino foi um pouco com maestria. Você falou em Manuel Félix. Mané Félix. Manuel Félix era um coiteiro de Lampião fidelíssimo. E outra coisa, em Poço Redondo, até hoje, a memória de Lampião é cultuada como uma pessoa boa. Que vive lá ainda participando das coisas, rapaz. Eu passei 11 anos pesquisando para escrever esse livro, nunca ouvi falar em um crime cometido por Lampião na região de Poço Redondo e Canindé. Ele comandando agora. Teve crimes em que o bando de gato, numa fazenda chamada Couro, mataram algumas pessoas. E o Curisco, que era um personagem complicado, Violento. enquanto Lampião era uma pessoa que tinha consideração com as pessoas, tinha trato, quem era amigo, quem não era amigo, mas Curisco não tinha nada disso. Curisco não tinha respeito a nada, não tinha compromisso com nada, só vivia bêbado. E Curisco cometeu crime em Poço Redondo, matando o Santo da Mandaçaia. Santo da Mandaçaia. Santo da Mandaçaia. Até enganado aquilo ali, não foi? É verdade. É uma história. E aquela da Fazenda Patos também, inclusive o Lampião era o coordenador, ele sabia. Você vê que Curisco era violento, mas não tinha espírito de liderança. Você vê que quando o Lampião morreu, acabou. Acabou que ele não tinha valentia nenhuma. Não tinha Curisco era valente. Curisco era valente no meio do grupo. Era. Junto com os colegas, ele era valente. Sozinho, se borrava nas calças. E ele coordenava com a ordem de lá de cima, de superior, que o Lampião mandava fazer, ele fazia. Não era que ele era coordenação, você sabe muito bem disso, para liderar um grupo, como. Não era, não. Ele fazia o que o Lampião usava. Quando o Lampião morreu, acabou se apresentando por Curisco, com medo de morrer, só vivia bêbado, só vivia liderança nenhuma. Muitas vezes Dadá é quem comandava o bando, porque Curisco estava apagado. E aquela história de que aconteceu em Patos, na fazenda Patos, muita gente acha que a vingança de Curisco, a história é outra. Curisco pode até ter tido participação na morte de Lampião em Gico. Ele pode ter sido um dos articuladores, porque aquela região ali era a região do coito de Curisco. E aquelas mortes que ele perpetrou na Fazenda Patos pode ter sido uma queima de arquivo. Você acha? Ele pode Mas eu nunca vi, nem agitar isso aí. Naquela região de Piranhas. Certo. E Pão de Açúcar, Montes, aquela ali era a região de Curisco. Ali não era a região de Lampião. Ali era a região de Curisco e nada acontecia sem Curisco saber.
Então as pessoas, o Corisco estava no outro lado do rio. Sim. Havia uma semana. Olha, Ângelo Roque veio das Caatingas de Paripiranga. Zé Sereno veio de Curaçá, na Bahia. Quer dizer, vieram de longe para aquele encontro, um suposto encontro que teria ali em Angico. E chegaram. Canário veio de longe, compareceu àquela reunião em Angico. E o Corisco, por que não compareceu? Corisco estava ali, havia uma semana. Sim, então eu já sabia que ele estava lá. Corisco estava ali uma semana no outro lado do rio. E porque na Fazenda Emendadas, de Piedras Emendadas, Corisco estava ali e não atravessou o rio. Por quê? Só no dia seguinte, só na manhã do tiroteio, ele escutou o tiroteio, na outra margem do rio, ele não compareceu. Quer dizer, e é a própria história da reunião. Me diga uma coisa assim. Sem reunião nenhuma. Essa peça, tudo mistério. Essa tese de envenenamento, como é que você vê isso aí? Pode ter acontecido esse envenenamento? Olha, Lampião não era no meu livro, Lampião, a Raposa das Caatingas, eu dedico 3 capítulos para contar o que aconteceu em Angico. Em um capítulo eu conto a história oficial, ou seja, a história que a polícia queria que fosse perpetuada. A história daquela morte heróica em que a polícia cerca o bando e atira e mata 11 cangaceiros, inclusive Lampião e Maria Bonita. Aquela história é a história que interessava a polícia para todo mundo ser promovido. Quem era soldado virou cabo, quem era cabo virou sargento, quem era sargento virou tenente, tenente virou capitão. Foi uma boa para a polícia, todo mundo foi promovido. Aquela é a história que interessava a polícia. Agora, eu duvido que Lampião tenha morrido daquela forma. Daquela história, Lampião, vai lá, morreu em Angico, mas não naquela forma que é contada. Aquilo ali é fantasia. Falam de uma trovoada. Quem é sertanejo aí? Quem está me ouvindo agora que é sertanejo? Alguém já viu trovão no mês de junho ou de julho? Trovão é no mês de final de ano, outubro, novembro até fevereiro. É verdade. Trovão é de trovoada, é da época do verão. Não existem relâmpagos e trovões no mês de junho. Aí os autores contam uma trovoada com relâmpagos e não sei o quê, naquele 28 de julho. Fantasia. Então, completando sua história do envenenamento, eu conto essa história oficial. Em outro capítulo eu falo sobre a história do envenenamento, que é uma possibilidade. É possível que Lampião já estivesse morto quando o mataram, e tenha também a possibilidade de ele ter fugido, mas eu não tenho prova disso. Isso é. Vamos agora ao nosso apoio cultural. Voltaremos agora com esse papo realmente extraordinário na mão desses dois ícones do assunto cangaço, canudo, sertão, nordeste, por que não? Aguarda um pouquinho, voltaremos logo. Estou entrevistando aqui meus grandes amigos, escritores de marca maior, meu amigo Oleone. Eu li o livro de Oleone, realmente muito bom, aconselho, viu? Lampião na Bahia. E meu amigo Zé Bezerra com o seu Raposa da Catinha, né? Lampião, Raposa das Catinhas, eu estou até com a camisa que eu mandei fazer, você vê? Entendeu? Então hoje o programa está realmente maravilhoso, muito bom, porque é um assunto que realmente muita gente se interessa, ninguém sabe a verdade. E quando você encontra uma pessoa que tem uma afinidade com o assunto, a gente fica muito feliz porque sabe que o programa está tendo a responsabilidade do que faz. O que interessava, meu amigo Oleone, essa derrota de Canudos, de acabar com o Antônio Conselheiro, por quê? Antônio Conselheiro supostamente oferecia um perigo para a República recém-instalada, que não oferecia. Mas vivíamos num período de, como o Luiz Viana Filho chama não, ele tem um termo interessante assim, que ele diz que eu não me lembro agora. Um período de desentendimento, entendeu? Desentendimento bilateral, de neurose, mais ou menos parecido com hoje, de neurose. Nós estamos vivendo já neurose, um já fala a favor de fulano, outro a favor de ciclano, e briga, e quer os militares de volta, vive um período assim, não me falta a palavra. Então, a República recém-instalada, os republicanos, fanáticos, né? Fanáticos jacobinistas, achavam que Canudos oferecia perigo para a República. Então tinha que destruir a República.
tinha que destruir Conselheiro, tinha que destruir Canudos. E foi isso que fizeram, fizeram uma faxina, um genocídio, fizeram uma chacina. Uma chacina, destruíram um povoado que não oferecia o mínimo mais leve, o mais ignoto, o mais longínquo perigo para a República. Foi uma coisa que realmente, 120 anos depois, ainda estamos lamentando. Hoje eu choro a derrota de Canudos, a morte de Antônio Conselheiro e a chacina daquela gente toda, inclusive vários sergipanos, um dos quais era muito amigo do Conselheiro, chamado Antônio Marciano dos Santos, mas visto de Marciano de Sergipe, que era até aparentado com Siqueira de Menezes, segundo o professor Zé Galadões. Ele foi um dos que morreu lá. Esse disse assim, eu não saio de Canudos. Porque muita gente fugiu, né? Muita gente fugiu para o estado de Uauá. Mas outros não fugiram. E ele, Marcelo, disse, eu vou morrer junto com o meu bom Jesus. Precisa de pano retado de fibra, né? E morreu ali ao lado do Conselheiro. Agora, esses sergipanos que tinha divisas, que eu quero dizer, você sabe, major, tenente e tal, nenhum foi a favor do Conselheiro, não, Leandro? No caso Siqueira de Menezes, esse pessoal, esse pessoal que você cita no seu livro aí, tinha alguém a favor do Conselheiro, mas todo mundo era contra o... Militar é militar. Os militares estavam lá para destruir Canudos, né? Mesmo que algum tivesse alguma simpatia por Canudos, e eu creio que não era autorizado, mesmo que não aconteceu naquele universo de médicos, de majores, de soldados, e tinha muitos soldados dessa região que tomou a peça no plano conselheiro, né? O próprio médico, João de Souza Pondé, que reconheceu o cadáver do Antônio Conselheiro, morava quando jovem em Itapecuru e beijou muitas vezes a mão de Antônio Conselheiro. Acredito que muita gente tinha simpatia pelo Antônio Conselheiro, mas daí até se mudar de posição, ou mudar de ala, né, e para passar a defender Antônio Conselheiro de arma na mão, a distância é muito grande, né? Então a filosofia era destruir Antônio Conselheiro. Mesmo porque a mídia na época, que era só impressa, só tinha jornal, não tinha rádio, não tinha televisão, não tinha nada, a impressa se pôs contra Antônio Conselheiro. A grande responsável pela destruição de Canudos é a sociedade civil, principalmente através dos jornais. Muitos intelectuais ficaram a favor da destruição de Canudos. Poucos, você conta nos dedos de uma mão, assim, outros intelectuais, entendeu? Que se manifestaram contra Canudos. Mas a maioria do povo brasileiro acreditava que aquilo dali era realmente uma colônia de bandidos. O próprio Rui Barbosa, com todo Rui Barbosa. Eu tenho ele, meu livro Sergipe, meu livro... Sergipano, Sergipe na Guerra de Canudos. Não, mas não é esse não. É sobre o que eu estudo, a passagem de Euclides da Cunha, não. Euclides da Cunha, Bahia. Eu tenho um estudo sobre Euclides da Cunha, sobre o Rui Barbosa, e eu posso que o Rui Barbosa se equivocou. Ele chamou Canudos de colônia de bandidos. E disse que o problema de Canudos é um problema militar. Em outra palavra, vá lá e destrua. É isso que ele queria. Mas depois ele caiu em si e escreveu uma peça que ele terminou não publicando, chamada Terminação da Guerra de Canudos, em que ele chama os residentes em Canudos, né, os canudenses, que ele chama de meus clientes, de meus pacientes. Entendeu? Um cara como o Barbosa se equivocou, achando que havia uma colônia de bandidos. Imagine um comum que lia jornal e se deixava influenciar pelas crônicas de reportagens, de artigos que dizia a mídia da época. E uma coisa, na história não diz nada, na história, quem incrimine é o Antônio Conselheiro. Desde o início da série dele ali, da questão do vinho, até o final, nada que incriminasse ele em termos de mal que ele fez a alguém, quer dizer assim, para ser mais prático. Não, absolutamente, não. De jeito algum, Antônio Conselheiro foi um grande homem. O jurista, o grande jurista Tariba Nogueira, paulista, que se apaixonou por Antônio Conselheiro, e foi quem divulgou, porque Antônio Conselheiro não era um homem burro, Antônio Conselheiro era um homem inteligente, até para certa erudição. Ele falava latim, ele citava latim. De onde era aprendeu o latim? É que a Bíblia na época era bilíngue, era uma parte em português e na página seguinte uma parte em latim. Então ele aprendia e citava latim. Então é um nome que talvez tenha lido, segundo Edmundo Muniz, um baiano que morou no Rio de Janeiro e foi secretário de Estado de Brizola, pode até ter lido a Utopia de Tomás Moros. Então era um homem de conhecimento. E quem melhor definiu Antônio Conselheiro foi Machado de Assis. Olha, Machado de Assis mostrou-se perceptivo, inteligente, perceptivo,
e com a visão ampla da sociedade da época, ele viu a notícia que chegava no Rio de Janeiro, em São Paulo, diziam que Antônio Conselheiro estava sendo seguido por 3.000, 4.000, 5.000 pessoas. Então ele dizia, um homem que apenas com a palavra consegue ter atrás de si, com seus seguidores, com seus sequazes, disposto a fazer qualquer coisa, não é um homem qualquer, é alguém. Então, o próprio Machado de Assis reconheceu isso. Antônio Conselheiro foi um grande homem. O Ataíba Nogueira se apaixonou por Antônio Conselheiro, chegou a dizer que Antônio Conselheiro, que deixou 2 livros publicados, merecia entrar na Academia Brasileira de Letras. E eu também acho. Agora, a figura dele era exatamente degradante, né? Você fala a respeito disso, ele é bem... Não. Trajado aí, naquele... Não. Olha, quando o Euclides da Cunha chegou em Salvador, né, de navio, no dia 7 de agosto de 1897, com credenciais da Universidade de São Paulo para cumprir a Guerra de Canudos, e fazendo parte da comitiva do Marechal Carlos Machado Bittencourt, que era ministro da Guerra, ele ouviu lá um jaguncinho. Um jaguncinho que ele dá o nome, ele dá no livro dele. No livro dele, que foi publicado já mais ou menos recentemente, 40, 50 anos atrás, Diário de uma Expedição. Ele diz o seguinte, o jaguncinho diz o seguinte: Antônio Conselheiro corta o cabelo, sempre, está sempre limpo, está sempre. E não é fedorento, e nem é cheio de piolho, como dizem, não. Isso aí pode até ter acontecido em determinado período da vida dele. Aí depois que ele. Porque também ele era um peregrino, né? Ele passava de noite viajando, dormia no chão, dormia ao relento. Ele não tinha nenhum luxo, nem tinha nenhum requinte, nem tinha nenhum conforto. Então, um homem desse se espera que seja realmente piolento, que seja sujo. Mas depois que ele se situou em Canudos, ele tinha uma senhora que cuidava dele, Dona Benta, cuidava dele. Provavelmente ele auxiliava nas suas abluções, nos seus banhos, na sua higiene pessoal e tal. Então ele não era uma figura. Você pode ter comprovado isso aí? Isso aí foi comprovado com documentos da época, a literatura oral da época diz isso. Parece que Bezerra está querendo dizer alguma coisa. O Sâmbulo. Ô Bezerra, voltando ao assunto do cangaço. Deixa eu dar uma opinião sobre o aspecto que é retratado de Antônio Conselheiro. Aquilo ali é a história. A história é contada pelos vencedores. O exército brasileiro, para justificar a barbárie, o crime de genocídio praticado em Canudos, retrata Antônio Conselheiro como um maluco. E alguns artistas mal orientados contribuíram para retratar aquela figura desgrenhada, como se fosse um maluco. Antônio Conselheiro não tinha nada de maluco, era uma pessoa instruída, ele chegou a ser até uma espécie desse defensor público hoje, né? Ele foi advogado comissionado, era uma espécie de água. Ele no Ceará atuou até como rábula, era um muito inteligente. E eu suponho que era um homem que, de paletó e gravata, era um homem bonito. Primeiro um cara alto, era um cara que tinha um perfil. E outra coisa, fazia as prédicas, uns sermões, ele fazia umas prédicas com citações em latim, e o latim escorreito, sem erros. Era uma pessoa bem instrumentada. Era bom. Voltando ao cangaço, meu amigo, o Zé Baiano é taxado como ferrador de mulheres. Mas a história conta que ele só foi essa mulher que ele deve. Teve mais algum caso que Zé Baiano ferrou alguma mulher, saía ferrando todo mundo aí, Um pesquisador, talvez o maior pesquisador assim, no Brasil, de catar minúcias em toda parte, chama-se Antônio Mauri, meu amigo, conhece Mauri. E ele fez uma pesquisa para ver se encontrava alguma outra ocasião em que Zé Baiano ferrou mulheres. E ele não encontrou. Aí alguém oralmente falava, mas quando ia para não tem nada que provar. O Zé Baiano, na verdade, com aquela ferração de mulheres,
foram 3 mulheres ferradas num só dia, em Canindé, aquilo ali foi um episódio, de certo modo, até justificável do ponto de vista do candidato. Tipo a vingança que realmente cada vez sofreu, é verdade. Uma volante tinha passado em Xorroxó e os soldados maltrataram a mãe de Zé Baiano. Demais, por sinal, né? A mãe de Zé Baiano chamava-se Teodora. Um soldado deu uma coronhada na cabeça da mãe de Zé Baiano que afundou o casco. Afundou. Então, e Zé Baiano sabia o nome do soldado. E esse soldado estava na volante de Liberato de Carvalho. Então, quando Zé Baiano chegou em Canindé, sabia que ali tinha primas e irmãs desse soldado. E havia mulheres de outros soldados. Então, o Zé Baiano falou para o Lampião: olha, capitão, eu queria fazer uma vingança pessoal, porque o soldado fulano e tal maltratou minha mãe, deu uma coronhada na cabeça, e o Lampião disse: isso não se faz. A mãe de ninguém, né? A mãe de ninguém. E deu cobertura. O que você fizer está feito. Contanto que Lampião ficou na barraca de um mestre Cícero, era uma bodega. Ele ficou na bodega de mestre Cícero, de óculos, olhando o movimento, e quem comandou o episódio de Canindé foi Zé Baiano. Zé Baiano mandou buscar uma a uma das mulheres e ferrou. E uma delas, que era irmã do soldado, que tinha maltratado a mãe de Zé Baiano, essa moça, na hora de ser forrada, disse: moço, não faça isso comigo, que culpa eu tenho de meu irmão fazer isso? Aí Zé Baiano aproveitou: sim, e que culpa minha mãe tinha também para fazer? Então, venha para cá, e ele ouve essa peça. Agora, as pessoas dizem: Zé Baiano tinha o hábito de ferrar mulheres. Ele ferrou 3 mulheres em um dia só. Inclusive, aquele ferro não era exclusividade dele. O ferro era fazendeiro, né? O ferro tinha JB e as pessoas dizem José Baiano. Não é verdade. JB eram as letras de João Brito. Era um fazendeiro, irmão de Chico Porfírio. Esses homens são antepassados do grande ministro sergipano Carlos Aires de Brito, um jurista, um professor que honra a terra de Tobias Barreto. Sergipe deve orgulhar-se de ter um homem do quilate de Carlos Aires de Brito. Eu sou admirador da trajetória dele, desde quando Carlos Aires de Brito era professor de Direito Administrativo em Aracaju e de Direito Constitucional, e depois ganhou espaço, tornou-se ministro do Supremo, quando o Supremo era o Supremo. Quando o Supremo era o Supremo. Porque essas certas decisões hoje do Supremo são coisas indignas de uma alta corte de justiça. Pois bem, esse Carlos Aires de Brito é descendente dessa família dos Brito de Propriá, que tinham fazenda na região do Poço Redondo, inclusive em Canindé. Em Canindé é onde ficava o curtume. Isso. Naquele tempo, o curtume era uma fábrica importante. Dava emprego a muita gente. Para curtir couros de bode, de ovelha e exportar para os mercados. Então, o ferro de Zé Baiano, JB, era de João Brito. Era o coronel João Brito, que Zé Baiano, na hora de precisar de ferrar, alguém me arranja um ferro aqui, e um menino chamado João Rosa correu em casa, tinha o ferro de coronel. Ferragado. Ferro de ferragado. Ô Zé, e aquela chacina de Queimadas? Tu acha que aquilo não foi realmente uma grande barbaridade que o Lampião cometeu em Queimadas, não? Eu não tinha motivo para isso. Eu vou responder isso, mas antes quero fazer um registro. Pois não. Antes de eu conhecer Clenaldo, o nosso amigo Wilton, que tem uma banca que vende outras coisas, inclusive livros usados, que chamam de sebo, no mercado de Carlos Ferraz, aqui em Aracaju. Por meio de Wilton, eu ouvi falar em Clenaldo, que é um rádio.
Maravilha. E ele me disse, olha, o Clinaldo estava no programa dele, fala muito do seu livro. Verdade. E quando um dia eu encontro com o Clinaldo vestido com uma camisa, que na frente da camisa estava a capa do meu livro. Agora tem uma coisa, viu? A O PT Raposa ligar para Safira. você para pedir autorização para fazer. Olha então a autorização. Aí eu fiz a sua autorização. Eu aqui, se tivesse dinheiro, devia lhe pagar pela propaganda que você faz no meu livro. Não, eu contei. Pois bem, você falou em Queimadas. Olha, o episódio de Queimadas é um episódio terrível. Lampião matou Sete, não foi sete? seis ou sete É. soldados em Queimadas. E não há uma explicação, para o que aconteceu em Queimadas. Porque, afinal de contas, o Lampião chegou em Queimadas, chegou à tarde, umas 2 horas da tarde, passaram o dia, era um dia de festa, era uma festa de Natal. Não. Era o dia 22. Era domingo, Era o dia 22 de dezembro. Estava em cima da Era data dia de 22 de dezembro. dezembro. Se aproximando do Natal. Elas estavam aproveitando para fazer uma quermesse Sim. ligada às festas de Natal, porque Natal no dia 24, 25. Então, no dia 22 de dezembro de 1930, né? 1929. 1929, teve aquele episódio de Queimadas. Uns 15 dias antes, Lampião tinha passado aqui em Sergipe por Dores e Capela, que foi uma passagem contada por Oswaldo de Lima, uma passagem até amigável. Assistiu o filme, Lampião é assistiu um trecho de filme, Lampião namorou com Enedina, numa casa da Luz de Ficou Orgulho. famosa. Depois disso, a Enedina se tornou Famosa. requisitada. Todos os senhores de engenho queriam Claro. dar uma namoradinha com ela, A mulher que foi de porque Lampião. foi a mulher que foi de Lampião. E brincadeira com ela, não é pra todo mundo, não. Então, depois, uma semana depois de ter passado por Queimadas, ter passado por Capela, Dores, Lampião esteve na Bahia e teve aquele episódio bárbaro de Queimadas. Há uma suspeita, eu não pus isso no meu livro porque não tenho prova, é apenas uma questão de interpretação dos fatos. Lampião era muito moralista e não tolerava esse negócio de estupro. As pessoas que dizem que Lampião estuprou, não sei o quê, isso não tem fundamento. Algum cangaceiro dele podia praticar estupro. E pelo menos 3 cangaceiros, um deles chamado Sabiá, que era sobrinho de Antônio de Graça, foi morto pelo próprio Lampião por ter estuprado uma moça. Isso na região de Paulo Afonso. Então, Lampião, quando chegou em Queimadas, naquela semana uns soldados tinham estuprado uma mocinha. Soldados do destacamento de Queimadas tinham estuprado uma moça, e quando o pai da moça foi se queixar, os soldados ainda deram uma surra no velho. O povo, né? Então, esses soldados que praticaram esse crime estavam inclusive soltos, estavam inclusive presos. E o Lampião, quando chegou lá, não sabia do que se tratava, e terminou prendendo, foi todos os soldados. O destacamento todo foi preso, com exceção do sargento, Evaristo, ficou solto. Mas os soldados foram presos. E no final do dia, Lampião matou esses soldados. Eu, pessoalmente, acredito que uma das razões dessa morte pode ter sido ligada a essa questão desse estupro. Mas eu não afirmei isso no meu livro, porque não tenho elementos comprobatórios nisso. É apenas uma suspeita pessoal. O que está falando? Eu quero dizer que esse livro meu, aqui em Aracaju, se encontra à venda na livraria Escariz. E quero agradecer a Escariz, do seu proprietário Paulo Escariz, dona Fátima Escariz, os donos da Escariz, pelo apoio que eles dão na divulgação, na venda de livros. Ter uma livraria hoje no Brasil é um ato de heroísmo, porque as pessoas não estão muito ligadas a livro, as pessoas perderam o hábito de leitura, livro não dá lucro. Manter uma livraria como a Escariz, num shopping center, pagando os direitos do shopping, o aluguel,
espaço, a manutenção programa da rádio. de uma livraria no Porto das Escarias, no shopping, é um ato de heroísmo e Deus dê vida longa a Escarias. Eu já disse para a dona Fátima que se quiser pode usar essa expressão que eu criei. Eu considero a Escarias o templo do livro. E eu já disse, olha, Fátima, se você achar que essa ideia é importante, pode usar esse slogan, Escarias, o templo do livro. Meu livro está lá na seção de autores sergipanos, porque eu sou sergipano, e espero que as pessoas que tenham interesse nessa obra visitem Escarias e façam uma verificação se vale a pena adquirir o Lampião a Raposa das Escarias. Ô, meu amigo José Bezerra, você que acha do livro de Pedro Moraes? Pode falar, sem problema nenhum. A sua opinião, a sua percepção, a sua maneira de ver as coisas. Pedro de Moraes é um advogado sergipano, muito conhecido, uma pessoa ilustre, que todos os alacajuanos certamente conhecem Pedro de Moraes. Quando Pedro de Moraes escreveu aquele livro, O Mata Sete, em que ele disse que Lampião era gay, eu não tenho nada contra, nem a favor, negócio de gay, não tenho opinião, porque não é minha conta, eu não tenho opinião para quem sou eu para censurar, ou para. Não interessa. O meu compromisso é com a verdade. Então, a história de que Lampião era gay é uma coisa, porque eu passei 11 anos pesquisando sobre a história do Lampião, nunca ouvi a menor insinuação sobre isso. Então eu disse para o meu amigo Pedro, olha, não é questão de ser contra ou a favor, é um absurdo, porque se nunca ninguém falou nisso, se ninguém nunca escreveu, nem na época, nem depois, nem nada, é porque não tem fundamento. Então, na minha opinião, dizer que Lampião era gay é a mesma coisa de dizer que Albano Franco é senador dos Estados Unidos. Não, Albano Franco foi um governador ilustre de Sergipe, um senador, mas não foi dos Estados Unidos. Não adianta, não, mas olha, o padre Cícero foi papa. Não foi. Padre Cícero podia ser papa, podia ser, mas não foi. Então, essa história de que Lampião era gay é mais ou menos uma coisa assim. Olhe, Pelé foi a pé até a Lua. Não foi. Verdade, é absurdo, Pelé não foi. Quer dizer, essas coisas absurdas. Agora, eu não censuro de forma alguma o Pedro de Moraes. Pedro de Moraes é um amor de pessoa. Uma pessoa gentil, uma pessoa que não guarda ódio. Eu pus num blog, na internet, assim, umas críticas terríveis contra o livro dele. Depois meu Deus do céu, para que eu fiz isso? Não é de minha conta, mas eu fiz uns comentários tão ruins contra o livro dele, e depois eu fiquei arrependido, porque apesar daquilo que eu escrevi, Pedro de Moraes não teve uma mágoa, não me reclamou. Pelo contrário, em todo lugar que chega, me abraça, me cumprimenta, e não, bom, ele não tem nenhum rancor, não é meu inimigo, pelo contrário, é um dos amigos que eu tenho em Sergipe, é o doutor Pedro de Moraes. Eu só fiquei triste uma coisa, é porque a história do Gasto tem 80 anos que ele morreu, uma história, é denegrir uma história, se uma sexualidade do cara não interessa. Hitler, esse pessoal todo sabe disso. O que eu fiquei triste foi que ele denegriu uma história. Tantos escritores se dedicaram em cima disso, tanta pesquisa, você, o Leone e outros, e denegriu por causa de um livro que realmente houve ainda aquele blá blá blá. Olha, tudo que me deixou triste. Tudo que causa impacto, olha, também de não aceitar. Tudo que causa impacto para a pessoa. É o direito dele. Para um autor de um livro, tudo que causa impacto é uma boa. Já pensou eu escrever um livro sobre uma descoberta, uma coisa que ninguém nunca tocou no assunto e eu descobri alguém lá? Que bom, vou vender livro, meu livro vai se tornar um best-seller. Essa história se fosse verdade, seria uma coisa sensacional. Uma pessoa descobrir que Lampião, o símbolo do machismo, era gay. Aliás, esse negócio de gay, a palavra até é estranha. A palavra não é essa não.
Vamos agora ao apoio cultural, voltaremos logo logo com esse bate-papo maravilhoso aqui na Rádio Felipe AM, a Rádio de Sergipe, a Rádio do Amor. Estamos apresentando Música. Só Deus dá a salvação. Reinaldo Santos. 20 horas, 33 minutos de Aracaju, programa Músicos Inesquecíveis. Hoje nós estamos aqui trazendo à tona o assunto cangaço, canudo, nordeste, umbu, rapadura, rede, cachaça, tudo isso está sendo abrangido no nosso programa de hoje. Esses dois grandes nomes da literatura, meu grande amigo José Bezerra e meu amigo Oleone Coelho, esse grande escritor que eu tive o prazer de ler seus livros. Lampião na Bahia eu recomendo. E Raposa das Caatingas também são livros que realmente você tem que ter na sua coleção, tem que estar na sua estante, porque realmente abrange tudo sobre o Nordeste, do início, do presidente, a governador, quem participou, quem não participou, e realmente são os caras que merecem todo o apoio nosso. Abraçando meu amigo Paulo Correia, Moreno Melins, Antônio Saracura, meu amigo Antônio Correia e Antônio Porfírio, todos vocês um abraço especial do programa Músicas Inesquecíveis. Meu amigo Leone, vocês que mandar uns abraços para alguém aí. Mas eu queria fazer uma acréscimo dessa relação que você botou aí agora, que tem cachaça, não sei o quê, rapadura, faltou falar em chapéu de couro, Sim, gibão, também, né? chapéu de couro, chapéu de palha e carta de currulepe. É verdade. O vaqueiro, vamos falar do vaqueiro em si, né? O vaqueiro, Deus do vaqueiro, o almocreve, e o tropeiro, e o arrieiro, e o retirante, e o vaqueiro do Rio São Francisco. O próprio cigano, faz cigano também, nossa cultura. cigano também. Mas eu quero mandar um abraço para meus amigos queridos do coração. Pedrinho de Moraes, meu amigo irmão. Arquimedes Marques, Elânia. Meu amigo, Arquimedes, meu amigo. Vera Ferreira. Sim. Plínio Carvalho Guimarães, Murilo Melins, Saracura, Taurino de Itabaiana, Paulo Leite, pianista, Fernando e Fátima Escariz, Professor Vasco de Glória, Excelência do Canindé, Chico Buchinho e o Wilton do Mercado. Tá faltando uma pessoa na sua relação, meu amigo Rangel Alves, viu? Rangel Alves. Filho de Alcino Alves. Um grande abraço para ele também. Agora, esteve em pauta nesse tanto, tem um livro que eu lancei aqui, Sergipe Guerra de Canudos, que eu recomendo ao Sergipano. Não fiz lançamento aqui. Não é só o Sergipano, não. Você Eu recomendo ao Sergipano, porque os baianos não estão sabendo. Muito baiano, cara. Eu recomendo ao Sergipano, que eu estou falando Não é para Salvador, especialmente para o Sergipano hoje. Nós estamos falando do bairro de Salvador, Sim, bairro do interior, para Também me ouve? Também me ouve? Que alegria falar do meu povo maravilhoso. Mas olha as pessoas a quem eu ofereci esse livro. Sergipe Guerra de Canudos. É um livro de 2016. Faltou meu nome aí, né? Faltou. Então, olha os sergipanos ilustres a quem eu dediquei. Pedro de Moraes e Silva, Plínio Carvalho Guimarães, José Paulino da Silva, Leonardo Alencar, Francisco dos Santos, Chico Buchinho, Francisco Ribeiro de Carvalho, foi meu colega da tarde, jornalista, passou muitos anos fazendo editorial, inteligentíssimo, morreu tem 3 meses, Francisco Ribeiro de Carvalho. João de Melo Cruz, tem 2 meses que morreu, grande sergipano também, meu eleitor e advogado criminalista. Só se for Murilo Melins. Murilo Melins, Paulo Leite, João Bezerra. Agora, em memória de José Bezerra, que está aqui ao meu lado. Em memória de João de Dó, que foi um grande violonista, Ursino Fontes de Araújo Góes, Carnela, Junô da Silveira, José Calazano Brandão da Silva, Luiz Antônio Barreto, Juarez Conrado, que era do Sergipano Honorário, Mário Cabral, Manuel Ribeiro, Lauro Barreto Fontes, Heráclito Dantas, o armador, Heráclito Dantas, o armador sergipano, Jorge Montalvão, Guaraci Moraes e Alberto Horácio Vicentino Carvalho Teles. Mas eu queria pedir um favor a vocês, ouvintes. Nos anos 60 e 70, de volta do Rio, onde eu morei nos anos 60, eu conheci um sergipano que era pianista, chamado Paulo Leite. Nunca mais eu vi Paulo Leite. Deve estar vivo ainda, com uns 80 e poucos anos de idade. A última vez que eu vi foi nos anos 90, na rodoviária de Salvador. E eu ofereço meu livro a ele, Paulo Leite, pianista. Tenho muita vontade de ver Paulo Leite. Se alguém souber, tiver acesso a ele, dê meu telefone aí a Paulo. 991 97 7591. Repetindo. 991 97 7591.
Telefone de Salvador, cuja operadora é 071. Ô meu amigo Zé Bezerra, ninguém está aqui para criticar ninguém, mas vou lhe fazer uma pergunta que é um pouco complicada. Que veracidade você vê no livro de João Bezerra, como Dei Cabo de Lampião? Eu comecei a ler para ir no meio, falar a verdade. Olha, João Bezerra, o tenente que comandou a volante, que cercou o culto do Angico, ele escreveu um livro intitulado Como Dei Cabo de Lampião. Pelo título dá a impressão que ele vai contar como deu cabo. Então realmente ele acabou com a história. O título não é esse? Como Dei Cabo de Lampião. Ele conta tudo, menos como dei cabo de Como matou Lampião. Não tem um capítulo em que ele descreva. Ele passa o livro todo, o livro de João Bezerra é assim, ele não cita datas nem nome de pessoas. Certo dia, às 4 da tarde, certo dia às 4 da tarde, ninguém sabe onde foi. E um caboclo, não diz o nome, um político, isso é tão ruim, né? Ele não diz nome de ninguém, supostamente para não mas também, né, como história, né? E como ele escreveu o livro Como Dei Cabo de Lampião, você vai procurar a história toda em que ele conta isso e não conta. O livro foi escrito mais com o objetivo de se ver livre da pecha de que era coiseiro. Porque realmente as pessoas diziam, né, que ele jogava baralho com Lampião. Seu livro fala isso também? Fala. No livro também fala. Que falava que... Juliano fala também. E tal. E ele, para se ver livre, assim, diziam também que ele surrupiava, que ele roubava munição da polícia e dava ou vendia Lampião. Então, o livro dele é para se defender dessas coisas. Agora, em um determinado capítulo, em que agora ele vai tratar da história, em uma página e meia, ele faz um arrodeio, e em uns parágrafos, de umas 3 linhas, ele diz que secou o coito pela manhã. Então, o livro dele não é um livro de história. É apenas... E quando você lê o livro de João Bezerra, você chega até a ficar em dúvida. Será que ele esteve no Egito? Sim. Será que ele esteve? Ele ainda hoje Porque, olha, é duvidoso. Ele cometeu um deslize no livro dele. O capítulo, o livro é para contar as coisas de Angico, né? Então, para ilustrar aquela história, ele mandou fazer um mapa. Pô, fizesse só um mapa, bastava um. Tanto que ele fez 2 mapas. Ele fez 2 mapas da disposição das tropas no Couto de Angico. Onde é que ficava uma volante, um grupo da volante, um cabo, o Justino, o outro cabo Bertoldo, onde o João Bezerra ficou. Ele fez 2 mapas. Os 2 mapas não coincidem. Um mapa, a posição dos grupos de volante, de Justino, não bate com o outro. E a descrição no texto não coincide nem com um mapa nem com o outro. Eu fico em dúvida, será que o João Bezerra esteve no Egito? Ô Zé, e voltando, falando em coiteiro, né? Que sumiu o cachorro de Lampião Guarani, 4 dias depois chegou pelas mãos do João Bezerra, né? Então, seu cônsul também no dia de Oleão. Me diga uma coisa, e São Joaquim Góes? Olha, Joaquim Góes é um sergipano. Foi um policial, fez parte das volantes e escreveu um livro sobre eu não sei o título agora, mas ele escreveu um livro sobre o Lampião. E ele conta, inclusive, que ele diz que esteve na Grota do Angico para ver o cadáver de Lampião e diz que de fato era o Lampião que estava ali morto. Porque tinha uma dúvida se Lampião morreu ali no Angico, mas ele afirma, sabe por quê? Porque eu vi um pé, mas ele não disse qual é o pé, era direito, eu vi um pé lá que tinha um defeito de uma bala, não sei o quê. E nesse livro do Joaquim Góes, ele conta passagens como se ele tivesse estado presente, em que ele não estava presente. Principalmente aquela de do Quinto. Ele nunca participou de nenhum combate.
cangaceiro, né? O último cangaceiro. O Último Cangaceiro é o livro de Joaquim Góes. É um livro, aqui no passado, aqui há uns 40 ou 50 anos atrás, tinha em Aracaju uma sociedade chamada Sociedade de Cultura Artística, era a SCAS. Os sócios da Sociedade de Cultura Artística tinham direito a assistir concertos de pianistas, de ópera, de cantores de ópera e de orquestras sinfônicas que vinham do estrangeiro para aqui a Aracaju. Então, a Sociedade de Cultura Artística publicou um livro de Joaquim Góes e distribuiu com os sócios da sociedade, a SCAS. E o livro de Joaquim Góes certamente não foi escrito por ele, porque Joaquim Góes era semi-analfabeto. Ele não tinha condição de escrever um livro de forma nenhuma, e muito menos um livro com a estrutura que tem. O livro dele é um livro bem escrito. Eu suponho que aquele livro foi escrito pelo professor João Costa, que era professor de português, professor ilustre. É João Costa Dória, Eu não sei se tinha agora, eu sei que era professor João Costa. Parece que ele era até de Ribeirópolis, não sei. O professor João Costa, eu suponho que foi quem escreveu o livro de Joaquim Góes. E Joaquim Góes conta um episódio no sítio do Quinto, lá na Bahia, em que aquilo ali, quem supostamente presenciou aquilo foi José da Costa Dória. Isso aí, exatamente. Um rapaz que trabalhava na prefeitura de Jeremoabo estava em companhia do João Sá, coronel João Sá, que era deputado estadual. Zé, temos ouvido falar, né? E José da Costa Dória estava pegando carona com o Salvador. com o coronel João Sá, quando num lugar chamado Sítio do Quinto, Desconheço perto mais, de Jeremoabo, mais. e eles se depararam com um Lampião e tal. Então o Zé da Costa Dória conta uma entrevista que fez com o Lampião, e o Joaquim Góes, no livro dele, faz de conta que foi ele Ele quer o tal, né? Segura um pouquinho. Vamos falar agora com o grande também, o cultor da nossa cultura sergipana, um dos grandes nomes que tem o maior respeito, meu amigo, muito carinho, esse cara que ele também faz parte da nossa cultura, meu amigo Paulo Corrêa. Boa noite, Paulinho. Boa noite, Clenão. Como é que tá você, rapaz? Parabéns aí por esse programa maravilhoso. Que hoje você mudou um pouco a programação das grandes músicas nesse quesito para contar um pouco da história do Brasil, do Nordeste. É verdade. Com as pessoas que têm um conhecimento amplo sobre o assunto. Então, parabéns para você e para seus convidados que já escreveram e já pesquisaram muito sobre o tema, viu? Que tá Ô, Paulinho. maravilhoso. Eu estou aqui só ouvindo e aprendendo. Ô, Paulinho, Certo. muita coragem minha, né, não, rapaz? Pois é. Então, quando eu vejo assim, gente assim que já pesquisou tanto, pesquisou tanto, a gente fica ouvindo para aprender mais e conhecer mais. É verdade, Porque rapaz. os dois são convidados que realmente conhecem muito da história. São duas feras, rapaz. O El Leone, eu li o El Leone, morava em Xingó ainda, eu li o Campeão na Bahia, eu fiquei encantado. E José Bezerra, quando eu peguei esse livro dele, eu digo, rapaz, aqui está realmente a fonte de toda a história que eu preciso. E encontrar essas duas feras num programa simples desse. E reunir os dois no programa só. Num programa simples desse, né, Paulinho? O Leone tem esse livro, o Sergipe na Guerra de Campo. Sim, sim. Um trabalho muito interessante que ele fez. É verdade. Contando a história também do outro marco histórico, que foi a questão de Canudos. É verdade, é verdade, é verdade. São dois temas aí que dão até hoje, rendem muito estudo e muita pesquisa. E tem muita coisa, diz José que o filão é muito grande, ele não chegou ao final não, viu? Então, parabéns por ter feito essa programação e por ter reunido duas figuras desse porte aí no seu programa. Obrigado, Paulo. Tá bom, e sucesso aí cada vez maior no seu programa. Eu elogio o vídeo de você, fico muito feliz que você também faz parte, é um cara batalhador, um cara que corre atrás, é um cara que conhece demais. Tem você como meu professor, sempre do meu professor. E você é uma das pessoas também que merece todo o carinho nosso. Eu quero trazer você aqui também, viu? Brevemente eu vou convidar para você retornar lá ao nosso Não, primeiro eu quero você aqui, depois eu vou. Vou ouvir agora mais para aprender mais. Rapaz, tá bom então, na base da doutora Karine. Tá bom, um abraço, meu amigo. Fernando. Valeu, Paulinho, muito obrigado, Paulinho. Paulinho também é um grande nome, conhece tudo, viu? Paulo Corrêa. É um dos grandes que nós temos também no estado de Sergipe, música. Ele é um grande pesquisador nato, é um cara que conhece demais, é um cara que vai buscar, colecionador, grande arquivo musical, e é um cara que ele tem seu livro, viu?
E a gente fica muito feliz com a participação de Paulo Correia no nosso programa. Valeu, Paulo, muito obrigado. Continue com o nosso amigo, o nosso amigo Joaquim Góes, que estava lá do lado. O Joaquim Góes, ele era de uma volante de Caboatu, mas o livro dele é uma obra rara. É uma obra rara, eu tenho a impressão que só foram feitos uns 100 exemplares, então poucas pessoas têm esse livro do Joaquim Góes. É um sergipano que deu essa contribuição, apesar de algumas inverdades, mas ele fez uma contribuição. E o livro, que eu acredito que tenha sido escrito, na verdade, pelo professor João Costa, é um livro primoroso, a maneira como ele desenvolve o tema, o respeito à língua portuguesa, porque tem muitas pessoas que escrevem o livro para se passar de escritor, cheio de português. Antes de terminar esse nosso bate-papo aqui, eu quero fazer uma menção aos 80 anos da morte do Capitão Virgulino. Antes receba um abraço, parabenizando o nosso programa. Eu parabenizo o programa por ter vocês dois aqui. Obrigado. Tá certo? Que para mim hoje foi um programa muito rico. Aliás, eu gosto do assunto João Bonga de Buquim. Ele disse que queria que vocês morassem aqui para vir aqui toda semana, você vê? Então, obrigado, João Bonga. Receba um abraço aqui dos meus amigos. Pode mandar um abraço para ele, João Bonga. João Bonga. João Bonga, ele é de Buquim. Está nos ouvindo, que o programa está realmente espetacular, que vocês dois podiam morar aqui para poder vir para o programa. Um abraço, Bonga. Para mandar para você também. E apesar de a gente não estar aqui toda semana para você, para a gente ter essa troca de ideias, mas você está vendo que o Clenaldo é uma pessoa ligada a esses temas nordestinos, e a gente está muito satisfeito em estar transmitindo pelas ondas da Rádio APRP esse bate-papo interessante sobre esse tema tão palpitante. Ô Leone, um abraço, João Bonga, para você. Muito obrigado pela referência, viu? Espero ter algum dia a oportunidade de dar um abraço em você pessoalmente. Tchau, tchau. Vou passar por ele agora. Meu amigo Oleone, você procurou por Paulo Leite. Procurei. Um amigo meu ligou do Laranjeira, que também é um escritor, é jornalista, meu amigo Américo, faleceu há 3 anos. Paulo Leite, que pena. Obrigado, meu amigo Américo, pela informação. Muito obrigado mesmo. Isso é uma rotatividade muito grande. Você vê o carinho que o pessoal tem pelo nosso programa. Se você for colocar no ar, não faz programa, porque graças a Deus o pessoal, e esse tema exatamente, é muito excitante, convidativo, o pessoal gosta, sabe? Então a gente fica muito feliz de saber que alguém está nos ouvindo e parabenizando o programa. Laranjeiras, a terra desse grande escritor, como é o nome dele? Surgiu. Um monte de escritores que tem. João Ribeiro, verdade. Tu tem muitos. Mas João Ribeiro é que a gente, não é? Então você continue com o seu raciocínio, tu terminou o seu raciocínio sobre o Joaquim Góes. Eu quero falar daqui a pouco sobre os 80 anos da morte. Pode falar. Olha, agora em julho completa 80 anos da morte do Capitão Virgulino. É um personagem, foi um cangaceiro. Na época, ser cangaceiro era moda. O Nordeste era cheio de cangaceiros, cheio de jagunços. Todos os grandes fazendeiros tinham seus jagunços. E era uma época em que ser cangaceiro era moda. Alguns garotos queriam completar logo 14 ou 15 anos para entrar no cangaço. O Zé Mário Cangaço da polícia, né? Só tinha emprego no Nordeste, ou ser soldado ou ser cangaceiro. Quem não tinha condição ou coragem de ser cangaceiro, ia ser soldado, para ir atrás do cangaceiro. Então eu aproveito essa oportunidade aqui no programa do Clenaldo e uma espécie de homenagem aos 80 anos da morte do Capitão Virgulino Ferreira. Eu vou ler um trecho aqui do meu livro. Aliás, é a maneira como eu encerro o meu livro Lampião, Raposo das Caatingas, dizendo o seguinte: são passados mais de 7 décadas de sua morte, mas na memória da nação nordestina continua vivo o mito do Capitão Virgulino Ferreira, alma errante de almocreve e cangaceiro, enxotado de toda parte. Num folheto de cordel, o poeta popular José Pacheco,
o José Pacheco, ele dá uma pista do paradeiro de Lampião, dizendo assim: leitores, vou terminar tratando de Lampião. Muito embora que não possa, vou dar a explicação. No inferno não ficou, no céu também não chegou, por certo está no sertão. De fato, Lampião faz parte da cultura do povo do sertão, e seu espírito irrequieto, calçado de apercatas de couro, percorre incansável os areais e serrotes do Pajeú, Navio, Moxotó, Capiá, Raso da Catarina, Poço Redondo e Canindé, que constituem como que um prelúdio ou prolongamento das planuras, serras e socavões da eternidade. Descanse em paz, capitão. Ô, meu amigo, os dois. Zé Bezerra e Oleone. Os dois. O Lampião foi um instrumento nas mãos de Deus para executar uma justiça que nem a polícia, nem os juízes poderiam fazer. Acabando com a polícia dos coronéis, que desgraçavam o Nordeste, e matando mais indivíduos que já deveriam ter desaparecido dos cenários, dos vivos, desde que muito tempo. Você que acha que Lampião realmente foi um instrumento na mão de Deus para resolver isso? Porque os coronéis hein? Olha, tu não concorda não, né? Olha. Então pra você, Lampião não foi um herói nem cangaceiro, foi um bandido, é isso? E nada mais do que bandido. Certo, seu ponto de vista. Meu amigo Zé Bezerra. Lampião viveu numa época de violência. No Nordeste, em certas regiões do Nordeste, não tinha padre, não tinha juiz, Escola. não tinha escola, não tinha estrada. O delegado, na verdade, era o braço direito do chefe político. Sim. Mandado, era o bom mandado. Se você tinha um problema e você era do lado do chefe político, do mandante, Estava resolvido. estava resolvido. Agora, se você, mesmo tendo razão, se você fosse do outro lado, você não tinha razão. Se você fosse prestar queixa, você que era É verdade, é. Então, a justiça era quem estivesse do lado do manda-chuva, do chefão poderoso, o coronel do lugar, o coronel que mandava e desmandava. Os grandes fazendeiros se julgavam e eram os donos do mundo. Mas eram. Eles se julgavam donos do vaqueiro, e também da mulher do vaqueiro, e da filha do vaqueiro. A filha do vaqueiro mal completava 12 anos, o patrão venha. E depois que ele enjoava, passava para o filho, depois para os sobrinhos, e depois, quando já estava meio velhinha, abandonava. Então, não havia respeito. E o vaqueiro que se sentia nessa situação humilhante, ele ainda dava graças a Deus, porque o patrão dele ficava com a mulher dele. Era uma maneira de se sentir até empregado. Porque se achasse ruim, era desempregado, sai da minha fazenda, seu ingrato, eu que faço tudo por você e por sua família, e você ainda acha ruim, sai da minha fazenda, vá procurar trabalho fora daqui. Então, esses prepotentes senhores, esses fazendeiros, que eram acostumados a humilhar todo mundo, encontraram pela frente Virgulino. O Virgulino Ferreira era o homem que fazia o que todo nordestino gostaria.